Eu gosto muito que a minha fonte de luz ela esteja o que a gente chama esse efeito aqui, que é o efeito mais picado, que ela tenha não só uma questão de 45 graus do lado, mas ela também esteja a mais ou menos, não tanto 45 graus, mas que subindo a gente também tenha essa relação de graus aqui, porque no momento que eu coloco a 45 graus do lado, eu consigo contraste, eu consigo os efeitos que eu quero, e a mesma relação tem gente que acha que se eu fotografar aqui com uma sombrinha aqui em cima de mim, se diz, eu estou com uma luz frontal. Sim, eu estou com uma luz frontal, mas não é a mesma luz do flash pop-up ou do flash direto, como todo mundo acha. Eu estou com uma luz frontal, mas a 45 graus, só que de cima, que é uma das minhas luzes favoritas, essa luz frontal, mas mais de cima, que vai criar a tridimensionalidade bem semelhante com uma 45 graus do lado. Estou forçando um pouco a barra, não vai ser tão tridimensional, mas vai lavar muito bem a pele, especialmente é uma luz extremamente comercial, todo mundo se acha muito bonito com essa luz mais frontal de cima. E daí o que acontece? A gente tem que pensar na lógica da luz, tá? Se eu coloco uma fonte de luz aqui a 45 graus, vai iluminar bem este lado do rosto, mas este lado aqui vai faltar alguma coisinha. Então, ou a gente traz uma outra fonte que para não competir com essa aqui, se chama uma fonte de preenchimento, que significa, aqui o meu flash está a 1 de potência, aqui eu vou colocar meio de potência, por exemplo, para que seja apenas um preenchimento. Se eu colocar as duas fontes iguais, o que vai acontecer? Vai ficar uma coisa completamente chapada. Então a luz sempre está vindo de um lugar. Vocês estão vendo essa luz aqui. Pode apagar a luz aí para mim, Gustavo? Vocês estão vendo a luz vem aqui. O que eu posso... Bom, e daí o que acontece? Eu vou precisar do isopor também. Vou precisar do isopor. O que acontece aqui? Eu tenho que preencher desse lado. Então, no 45 graus, assim, eu preencho desse lado. O que vai acontecer, pessoal, se eu tiver praticamente um 45 graus? Não vai ser 45, mas se eu tiver daqui de cima. Onde eu vou ter que preencher? Olhem só, aqui, ó. Aqui, ó. Essa luz aqui. Onde eu vou ter que preencher? De baixo para cima. Estão vendo? Sem o preenchimento. Olhem a diferença que dá aqui, quando a gente traz esse preenchimento. Isso aqui funciona como luz de preenchimento. Isso aqui me dá, pelo menos, a reflexividade dos 35%. Como é que eu trago mais luz, se eu quisesse fazer mais luz de baixo? O que eu usaria ao invés de branco, que é o máximo, 35? O prata. Daí a gente vai para o prata. E aqui a gente já entende para que serve um rebatedor prata. Não é para dar a luz mais dura, o branco é mais suave, não tem nada a ver com qualidade de luz, tem a ver com outra característica da luz que se chama potência de luz. Então, quando eu coloco o prata, eu tenho mais potência de luz. Vai encher mais. Talvez encha até demais. Então, o prata ele é mais delicado porque ele compete muito, muito fortemente. Olhem o que vai acontecer aqui, Trago o rebatimento ou eu tiro o rebatimento, Estou colocando aqui o rebatimento e ele faz esse preenchimento. Eu não tenho tanta potência, César. O que a gente faz? Traz o prata. Alguém tem o prata aí? Pega o prata e coloca aqui. César, e o dourado? E o dourado, quando é que eu uso o dourado? Olhem o que acontece aqui. Isso aqui em externo é maravilhoso, porque num dia muito nublado tu até consegue trazer alguma coisa
E aqui normalmente a gente usa para dia de sol, vai conseguir rebater também no branco quando a gente quer iluminar as pessoas. E o dourado, eu vou utilizar o dourado, pessoal, quando eu quiser equilibrar as temperaturas de luzes. Estão entendendo? Por exemplo, a luz do final de tarde, ela é uma luz com uma temperatura diferente. Ela é mais amarelada, vamos usar bem popularmente falando, é uma luz mais amarelada. Se eu faço um rebatimento dourado, eu tenho eu tenho algo que fica mais natural. Ali casa melhor os dois tipos de luzes. O que acontece? Quando eu estou frontal para a luz, essa luz que está vindo em mim, ela é extremamente uniforme. Ou seja, a minha pele tem poros que a gente não consegue enxergar. Ainda mais quando a gente ilumina de frente esses poros, essas marcas de expressão, essas coisas todas, tá? É o poro, o buraquinho está aqui e o poro está 100% iluminado, de frente. Ó, então aqui é a luz frontal, 0 grau. Ao invés de eu mexer, eu poderia estar mexendo a luz, pegar aqui frontal, colocar a luz 45 graus. Ao invés de eu mexer a luz, porque está montada na girafa, eu vou me mexer, entende? Depois eu posso reforçar o exemplo com o LED. Então o que a gente tem aqui? A luz frontal, por que ela é muito comercial? Porque toda a pele fica maravilhosa com uma luz frontal. Não tem erro. Coloca um preenchimento embaixo, aqui a pele está mais bonita do que nunca, entende? Ó, vem aqui, faz esse preenchimento, tá maravilhoso, todo mundo vai amar essa luz aqui. Todo mundo, não tem quem não goste desta luz aqui. O que vai acontecer? Bom, artisticamente, a luz consagrada é a luz de 45 graus, que é essa aqui que eu estou de frente para vocês. Artisticamente falando, ela é mais elaborada, porque aqui tu tem luz, aqui tu tem sombra e tal. Tu vem aqui e daí tu preenche essa parte aqui. Isso artisticamente fica mais bonito. Porém aqui, antes o meu poro estava sendo iluminadinho. Agora aqui o meu poro está meio que de lado. O que começa a aparecer? Se tiver, especialmente no make, isso aparece bastante, porque a gente cobre espinha, a gente faz essas coisas todas. Na maquiagem, quando... Pode vir aqui, Laís, vou te mostrar aqui uma coisa. Vou mostrar para vocês. Vai aparecer na Laís, até para eu enxergar. Olhem só, vem aqui um pouquinho, de frente. Olhem só uma coisa. Vocês conseguem perceber aqui na Laís? Olhem aqui a espinha, poro, essas coisas todas ali. Estão enxergando isso? Sim? Mas aqui a gente tem a luz 45 graus clássica. Olha só, aqui vira bem reto para mim aqui. Olha só, aqui a gente tem o Rembrandt clássico, pessoal. Iluminado de um lado, o triângulozinho do outro. Eu posso vir aqui, pena, vou esconder vocês aqui. Olhem só. Continuo tendo ainda o efeito. Se eu quero mais dramático, eu puxo para cá ou trago mais rebatimento, mais luz para cá, tá? Ó, aqui a gente está vendo a foto. Ninguém gosta dessa luz. Hã? Ninguém gosta dessa luz. Olha o que ela está falando. Artisticamente é muito consagrado. Comercialmente, no começo lá da minha pretensão artística, eu queria fotografar todo mundo, fazer Rembrandt em todo mundo. É artístico. É artístico, ninguém gostava. Ó, e a gente pode fazer também, ó, dá pra gente fazer colocando o rebatimento embaixo, também fica bem bonito, olhem só. Olhem ali, olhem as marcas na bochecha da Laís, tá? A luz está contrastada, ela está bem marcada. Artisticamente é lindo, ela vai odiar. Ela vai odiar. Eu coloquei o preenchimento, a bochecha dela fica menor, fica menos marcada e tudo mais. Ela vai adorar. Isso aqui é... Agora vira para cá, Laís.
Essa é a luz que ela vai, essa é a luz que ela vai adorar. Ó, com um preenchimento aqui embaixo. A pele, pessoal, a pele é outra pele aqui, entende? Isso aqui com alguém mais velho é a luz assim, é sucesso absoluto. Sim, vende bem, porque não tem ruga. A ruga, ela tá cheia de luz, a ruga tá iluminada. A ruga tá iluminada. A ruga, ela tá iluminada. Era a solução dos problemas. Quando você tem ruga, anda com luz na cara. Pra que botox? Pode luz, gente. Então, olhem só. Pessoal, nem sempre a gente vai ter a sorte de fazer a foto tendo alguém aqui embaixo ajustando para vocês. Vocês precisam de um assistente para vocês fazerem isso. Sobrinho, alguém. A esposa. Então o que vai acontecer? Nem sempre a gente tem a sorte de ter essa possibilidade aqui. Isso aqui também é um estorvo. Bom, tu tá começando, tu só tem uma fonte de luz, esse é o melhor jeito, mais barato de tu fazer. Evoluir um pouquinho. É mais barato, às vezes, tu comprar outro softbox, tá? E a gente faz esse mesmo efeito colocando um softbox aqui de baixo, entende? A gente só tem que cuidar que essa potência aqui, vocês já entendem a teoria. Isso aqui é mais ou menos 35% que está voltando, tá? Então, vocês não podem botar esse softbox aqui a 100% e aqui a 100%. Porque daí a gente vai chapar o rosto da Laís. Daí não tem mais marca de bochecha, não tem mais marca, é só a maquiagem. Daí se a pessoa está mal maquiada, ferrou. Aqui ainda vai ficar bonito porque a Laís está bem maquiada. O que vocês estão vendo aqui é basicamente contorno de maquiagem. E vejam o que acontece nessa luz. Olhem, fica de frente, Laís. Olhem a tridimensionalidade. Não, para cá, para a luz. Fica de frente para a luz. Baixa um pouquinho mais o rosto. Olhem a tridimensionalidade dessa luz aqui, o que a gente chama um butterfly aqui, ó. Olhem só, olhem como tem sombra, ó. Aqui embaixo do pescoço. Então não é uma luz frontal, não é uma luz que chapa, é uma luz que dá tridimensionalidade também, justamente porque ela está a 45 graus aqui de cima. Isso aqui, pessoal, a gente pode chamar de luz de emergência. O que é luz de emergência? Tu não sabe muito bem ainda como montar tuas luzes, tu ainda não está no nível artístico da coisa, tu só quer que as pessoas se sintam bonitas. Faça isso. Uma luz frontal, mas não reta, não junto de vocês, uma luz que venha de cima, com algum tipo de preenchimento. E eu quero que tu dê uma dica de ouro aqui para esse pessoal, que é o seguinte. Olhem o que acontece, isso acontece muitas vezes na nossa vida. A gente marca um ensaio de tarde, às vezes mais para o final da tarde, 4 ou 5 horas. Só que pouquíssimas são as pessoas que o nosso ensaio é às 4, que vão fazer a maquiagem às 3 para começar a fotografar às 4. Às vezes, o maquiador só tem a possibilidade de maquiar de manhã a pessoa. Às vezes bem cedinho, né? Já aconteceu bastante comigo. Já aconteceu A aqui. gente já fez, né? Porque maquiagem de manhã para de noite. Então, é bem comum. Isso às vezes acontece e não é poucas vezes em que isso acontece. E daí a dica que eu queria dar, que eu queria que tu desse, Pi, é o que a gente poderia dizer para o maquiador para que a maquiagem dure ao longo de todo o ensaio. E porque se a gente faz numa externa e a gente faz num dia de calor, vocês imaginem isso. Vocês imaginem a gente começar o ensaio assim e aos pouquinhos essa maquiagem... Isso pode ser um tiro no pé tremendo, porque pode acabar com tudo, na verdade. Então, um maquiador bom, o maquiador é o melhor aliado do fotógrafo, né? Porque se a maquiagem ela desmanchar ao longo do ensaio, ela estraga todas as fotos. Para a duração da maquiagem, como é que funciona, tá?
São 3 coisas. Uma delas é preparação de pele. Então, o que tu faz antes de começar a preparar essa pele? Ela tem que estar limpa, ela tem que estar tonificada, ela tem que estar hidratada. Então, dizer para o maquiador, prepara bem a pele, ele vai entender. É o que vai antes da base. Primer, tônico, hidratante, todas essas coisas que deixam a pele embaixo daquele monte de maquiagem, que deixam a pele bem preparada, vão aumentar a duração da maquiagem. Outra coisa que é bem importante e que o César inclusive falou, a questão do calor. Então assim, a gente tem bases que ficam sequinhas, tá? Que ficam efeito mate, opaco, e a gente tem bases com efeito mais luminoso, mais hidratante. Para maquiagem durar bastante, é mais interessante que a base seja mate, opaca, que ela fica sequinha e ela gruda na pele. Ela vai sair com mais dificuldade. Só que o que acontece? A base mate, ela tende a marcar um pouco mais as linhas de expressão. Isso é comum e é aceitável porque é um produto que vai ficar sequinho na pele. Então, é algo que tem que conversar também com a cliente. Dizer, tudo bem que vai ficar um pouquinho mais marcado as linhas, mas o efeito mate na foto, além de ficar mais bonito, vai te dar uma duração melhor da maquiagem. Então, acho que isso trabalhar na pós, talvez algumas linhas. Algumas linhas coisas, que, querendo ou não... Às vezes a gente tem que fazer. Especialmente se a pessoa é mais velha e tem mais marcas de expressão, rugas e outras coisas, ela vai aparecer mais. Porque a gente não pode ter tudo. Não dá pra ter uma pele bem mate, bem sequinha, que dure e que fique linda e lisinha. Só que é melhor tu optar por uma base que dure e que fique opaca do que uma que não vai durar tanto e que na hora talvez vai te dar um blur, um efeito mais bonito. Então, orientar nesse sentido, a pele mais sequinha, ela vai durar mais. E também o fixador de maquiagem, né? Hoje em dia a gente tem, enfim, a tecnologia evoluiu de uma maneira que a maquiagem ela está completamente transformada. Então, usar um fixador, usar um pó. Pó também é uma coisa que aumenta bastante a duração da maquiagem. Pó translúcido, um que é bem fininho. Tu coloca na pele, ele deixa ele parado na pele. Isso é uma técnica bem interessante que os drag queens usavam muito. Tu bota o pó no rosto inteiro, tá? Um pó solto, fininho, ele fica uma camada de pó. Fica horrível na hora, parece que vai ficar muito pó. E aquele pó, ele aumenta a temperatura da pele que está embaixo, porque ele obstrui toda a pele, todos os poros. Aumenta a temperatura da base que está embaixo, do produto que está embaixo. E ela gruda na pele de uma maneira que ela dura muito mais. Então, às vezes, esse efeito do pó translúcido é um pó translúcido soltinho que tu passa no rosto e deixa uns minutinhos para ele elevar a temperatura da pele e fazer essa maquiagem grudar. Isso é uma dica valiosa. Se eu quiser, amanhã de manhã. E ela dura muito tempo. Dura bastante. E é uma dica que os drags usavam muito, porque como eles ficam em palco com muita luz quente, a maquiagem tem tendência a sair mais fácil, né? Derreter. Então essa dica é maravilhosa. Bem interessante também, maquiagem para homens. Já teve homens que vieram me perguntar, que iam fotografar e tinha algumas coisas no rosto, na pele que não gostavam. Maquiagem para homem, ela é bem interessante, sim. E se o homem tem preconceito com isso, se tu quer falar isso pro homem e tu sabe que ele vai ter preconceito, é legal usar o exemplo apresentadores de televisão. Todos eles, sem exceção, estão maquiados. Todos. Porque a pele não é só... A maquiagem não é só para deixar mais bonito, cor. Ela é para uniformizar, às vezes. Então, às vezes tu tem um pouquinho mais de olheira, dormiu mal essa noite, ou tem uma espinhazinha que tá saindo, ou a pele é em alguns pontos mais rosada, tu deixar ela uniforme, e às vezes até tu deixar ela um pouco mais opaca, tirar aquele brilho que fica pele um pouco mais oleosa, já fica tri bonito na foto. Aqui, olhem essa aproximação aqui, já ganhei 1/3 de luz, estou em F8. F8 já está legal. Se eu quisesse aumentar, eu ainda posso ir aqui para aumentar mais 2 pontos de potência. Vamos ver aqui se... vamos ver 1/4. F11, bem certinho. Se eu quiser aumentar mais, vai ter que dar F16. F16 cravado. Se eu quiser botar a potência máxima, F22. O número guia do flash. ISO 100 é o que a gente sabe do número guia do YN600EX, a 1 metro de distância, F22. A gente está a menos de 1 metro de distância, mas a gente tem um modificador aqui que está fazendo perder a luz. Então a gente está em F22. Não quero F22, agora eu posso escolher o F que eu quero.
Eu vou botar em f1.4 para a gente trabalhar com f11. Quanto mais o f for, mais escuro vai ficar o nosso fundo. Olhem o que está chegando aqui no fundo. 3.2, 2.8, f11, f8, f5.6, f2... Já tem 3 pontos de luz. Esse fundo aqui já vai ficar bem escuro. A gente já sabe que vai ficar bem escuro. Quero já ficar mais escuro ainda. Não quero nem levar isso para o Photoshop para escurecer. O que eu faço com a Laís? Não vou fazer agora. Laís, levanta. Fica aqui. Vem aqui. Que daqui a luz lá já tem a relação de potência. Já acabou a queda de luz. Olhem aqui. Isso aqui é bem interessante da gente observar essa diferença aqui, tá? Opa. Aqui, o que a gente fez quando a gente colocou o rebatedor, pessoal? A gente recuperou as sombras que tinham, mas vejam como tudo ficou maior nela. No sentido aqui, ó, o rosto aqui ficou maior, o nariz ficou maior. Então a gente tem que cuidar, às vezes, a que preço. Porém, lavou bastante a pele. Olha aqui a pele aqui, ó. Como é uma luz a 45, tem contraste, aparece poro, aparece todas as coisas, mas ao mesmo tempo tu tem um rosto bem marcado. Como é que a gente pode resolver isso aqui? Eu posso pedir para o Léo puxar o rebatedor um pouquinho menos para entrar menos nessa parte dela. Aqui, na parte dela aqui de baixo. Vejam só. Claro, aqui mudou um pouquinho a distância também que eu fotografei. Isso, olhem olha como afinou. Como afinou tanto o rebatimento quanto a distância que eu fotografei também deu mas muito mais o rebatimento. E aqui como o white balance está automático, dependendo de como ele bate e vira, dá alterações. Ó, respira pela boca. Isso, inspeciona. Lindo. Ótimo. Hã? Ó, aqui a gente está usando os elementos da direção. Ó. Já lábios entreabertos, olho mais fechadinho. Se a gente pegar aqui um ângulo, por exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, vocês pegarem essa questão das linhas e chegar nas linhas aqui na Laís, isso vai ser bem interessante. E daí assim, ó, não precisa de repente pedir para a Laís olhar para cá, ela tá numa ponte. Vamos sempre pensar naquela ideia do verossímil. O que uma pessoa que para numa ponte faz, por exemplo? Ela olha. Normalmente ela não vai olhar para a câmera. Ou ela vai olhar para algum lado, de repente aqui ela não vai olhar para vocês, ela vai olhar para lá, ela vai se escorar, ela vai olhar para cá. Ó, vocês podem pedir isso para as pessoas. Daí a gente pode fotografar tanto de lá quanto daqui. Aqui vai ser bacana, de onde eu tô aqui, que vai dar, aqui a gente vai fazer... Laís, vira um pouquinho o rosto para cá. Isso, lindo assim. Maravilhoso assim. Vou mostrar aqui para vocês. Vou pegar mais aqui a linha aqui. Ó, gostei bastante desse meu ângulo. Dei uma olhadinha aqui, ó. Olhem no que eu estou fazendo aqui, ó. Só para vocês entenderem o conceito e daí depois vocês trabalham, tá? Ó, pega essa ideia de ângulo, dá um buquê lá no fundo, tá em 2.8. O meu fotômetro tá zerado. Olha só, tá bem no meinho ali o fotômetro, não tá estourando nada. Como a gente previa ali no... 2.8 em 70. Tô em 2.8 e 70. Tem que chegar próximo, né? Aqui eu fiz 2.8 e 70. É bom que a gente vai deixar o buquê mais marcado ainda. E dá pra gente fazer aqui, dá pra fazer ali de baixo. Olhem o que a Kellen fez. A Kellen veio aqui, ó, e ficou bem bonito. É isso que eu gostaria que vocês fizessem. Agora a gente trabalha com ângulos diversos. Maravilhoso, maravilhoso. Peçam para a Laís fazer aquilo que vocês querem. Laís, olha para mim, olha para lá. Pessoal, tem uma coisa legal também que é o seguinte. Se eu chegar mais perto aqui da Laís, esse buquê vai ficar maior, tá? Ó, eu coloquei em 70, eu chego mais perto,
o meu fundo vai ficar mais desfocado. Então vocês podem fazer tanto do fundo ou quando chegar pertinho. Pessoal, aqui ó, a gente tem que aproveitar uma coisa, não quero atrapalhar vocês aqui, mas a gente tem que pensar numa coisa, olhem só. É raro a gente ter a possibilidade de fazer um ângulo tão de baixo ou tão de cima. Só quando a gente tem escada a gente consegue fazer isso. Então pelo menos uma foto do ensaio, a gente tem que aproveitar que a gente está com um ângulo tão baixo aqui para fazer, entende? Então a gente vai deixar ela paradinha ali e depois a gente pode fazer até ela descendo aqui. E olhem o que vai acontecer agora, quando a gente está com o céu muito estouradão, aqui a gente já pode compensar para mais um, pessoal. Ou a gente deixa assim e depois recupera a sombra também, dá para ser essas duas opções. Fotometrar no céu, né? Dá para fotometrar no céu, só que ela vai ficar muito escura. Aí depois tem na edição. No modo AV, como eu faria aqui para garantir essa foto aqui, ó. Eu só passo a minha compensação ali para mais um, faço uma foto em 0 e faço uma foto em -1. Eu tenho o céu se eu precisar dele e eu tenho as pessoas. Opa, tá? Essa viagem aqui começou, eu não tinha nem ideia que isso aqui ia dar certo, sabe? Eu não tinha a menor ideia, mas eu queria gravar vídeo. E é muito bacana, se vocês começarem, vocês vão ver que é muito legal. A coisa mais legal de ensinar, pessoal, é uma das formas de vocês passarem um legado, de vocês contribuírem com o universo, entende? Porque tu pode realmente ser um artista e tu entregar alguma coisa, alguma obra e tal, tu fazer um prédio que modifique uma cidade, tu pode fazer várias coisas na tua vida, mas ensinar é uma das coisas, tu mexer na vida das pessoas e tu mostrar para as pessoas que elas também são capazes de fazer, isso é que eu acho muito, muito bacana, assim, sabe? E tudo pode ser ensinado. Às vezes a gente cria essa ideia de dom, de talento, que aquela foto só o fulano poderia fazer. Vocês viram as minhas fotos ali que eu mostrei? As minhas fotos não são muito diferentes das que vocês fizeram. Se eu mostro para vocês como se faz, vocês também são capazes de fazer. O que eu ganho com isso? Reconhecimento, entende? Reconhecimento do que eu recebo todos os dias aí no canal. E isso é uma coisa muito louca que o marketing de conteúdo oferece para vocês. Não tem nada mais gratificante do que ensinar as pessoas a fazer. Fazer sem truque, sem segredinho, sem nada, sem segundas intenções. Porque, como eu disse, todo mundo quer vender. Quem é que não quer ganhar dinheiro? Eu quero vender também, eu quero ganhar dinheiro, mas se eu fizer isso aqui pensando em ganhar dinheiro, eu não vou ganhar nem um tostão, entende? Mas nem um tostão mesmo. Porque a própria ideia da venda é uma coisa meio complicada aquilo. Quando alguém chega lá, vocês estão caminhando lá no shopping, alguém te oferece uma revista e tu sabe que a pessoa está te oferecendo uma revista porque ela quer te vender alguma coisa. A gente já cria uma sensação de tipo, não quero, entende? Não, nem vem. Nem vem. Tu tá me oferecendo isso, daqui um pouco vai vir a pedrada, entende? Hã? Até o cara no shopping, tá? Não tem. Quando é só por dinheiro, não funciona, sabe? E, bom, vocês estão aqui, vocês investiram caro em equipamento, vocês estão pagando workshop, e vocês sabem que vocês não estão ganhando muita coisa com a fotografia. Isso que eu acho mais legal nessa parte mais artística, assim, quando a gente se aventura em algo mais artístico. Porque a gente está botando ali, a gente nem sabe o que vai dar, nem sabe se vai dar, mas a gente está se divertindo pra caramba, entende? É uma loucura. Esse é o barato da coisa, entende?